Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Eu já falei em alguns outros vídeos algumas diferenças, mas nesse vídeo eu vou explicar precisamente a diferença entre um profissional e outro, porque eu sei que as pessoas têm bastante dúvidas ainda. Então vamos lá. O psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia. São 5 anos de psicologia, depois ele pode fazer as pós, etc. Mas é uma faculdade que ela vai ser considerada dentro da área que as pessoas dizem como humanas. A psicologia é uma área da saúde, onde nós tratamos pacientes, assim como outras 12 áreas da saúde, a psicologia é uma delas, como a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, o odonto, enfim. Então a psicologia é uma área da saúde, mas ela tem um viés mais para a área de humanidades, para a área de humanas. A psiquiatria é a área da medicina. A pessoa faz medicina e aí depois o médico vai fazer uma residência e ou uma especialização para se tornar psiquiatra. Então já tem essa diferença fundamental na formação. A psicologia ela está mais para a área de humanas e a psiquiatria está na área de biológicas, naquela divisão padrão que as pessoas fazem entre as matérias, que seria biológicas, humanas e exatas. Então, a psicologia ela está 80% na área de humanas, 20% na área de biológicas. E a medicina está 100% na área de biológicas. Então, essa é uma diferença fundamental aí. O psicólogo faz psicologia, o psiquiatra faz medicina. Só que qual é a essência da diferença entre um e outro? Fora a formação, são os treinamentos. O psiquiatra ele é treinado para cuidar de sintoma, então essa questão biológica ou fisiopatológica. Então o paciente vai passar no psiquiatra quando apresentar alguns sintomas. O psiquiatra vai fazer as perguntas de acordo com os sintomas, ele vai tentar entender o que a pessoa está sentindo, quais são aqueles sintomas e provavelmente ele vai inserir em algum quadro clínico, diagnóstico e possivelmente prescrever medicações para que aqueles sintomas sejam amenizados. Então, o psiquiatra, ele vai cuidar do sintoma. Já o psicólogo, como eu já expliquei nos outros vídeos, ele vai cuidar das causas dos sintomas. Então, a gente vai entender a origem, o que causou aquele sintoma, de onde ele veio. Então, como eu já expliquei também em outros vídeos, as causas elas são externas. Algo acontece para que aquele sintoma seja deflagrado. Eu vou entender de onde aquilo vem. E se surgirem sintomas, a gente vai precisar que o médico, pode ser o psiquiatra ou outra especialidade, dependendo do caso, prescreva algumas medicações para tratar os sintomas. Então, o psicólogo trata a causa dos sintomas, ele vai buscar a origem, entender as relações com as pessoas, com o ambiente social, com o ambiente externo, e o psiquiatra vai tratar os sintomas. Uma vez afetado o organismo, ele precisa de medicações específicas ou outros tratamentos médicos específicos para reduzir ou zerar os sintomas. Agora, de onde esse sintoma vem, como ele surgiu ali, aí é o psicólogo que trata para tentar entender quais são as causas. Muita gente diz assim, às vezes até em tom de piada, brincadeira, enfim, diz que não, meu problema não é nem psicólogo mais, agora é só psiquiatra. Por quê? Porque as pessoas não têm essa noção total e completa do que um faz, do que o outro faz. Psicólogo causa, psiquiatra sintoma. Então os tratamentos, geralmente eles são conectados, eles são independentes, porém eles serão complementares. Então, o psicólogo ele vai tratar a causa e o psiquiatra vai tratar o sintoma. Então, geralmente precisa dos dois profissionais. Se a pessoa apresentar alguns sintomas, então, geralmente o médico ele vai verificar algumas áreas específicas, ele vai fazer perguntas específicas de acordo com o treinamento dele. O psicólogo vai fazer as perguntas específicas de acordo com o treinamento dele. Então, o psicólogo na causa, o médico no sintoma, cada um vai fazer a sua pesquisa ali, a sua pergunta para o paciente dentro da sua área de especialidade, dentro da sua área técnica, mas um não anula o outro, muito pelo contrário. Um soma com o outro. E se a pessoa precisar de um, pode ser que precise do outro. Se a pessoa buscar o psiquiatra e ele identificar que a pessoa vai precisar de terapia para entender as causas, o que em 99% dos casos acaba acontecendo, ele irá encaminhar para o psicólogo. E o psicólogo, obviamente, a pessoa procura a ajuda psicológica. O psicólogo identifica ali causas e percebe que existem sintomas em alguns níveis ou intensidades ou por algum período, ele vai encaminhar para o psiquiatra para que o psiquiatra analise aquilo e prescreva medicações para reduzir os sintomas e amenizar o sofrimento. Então, as pessoas precisam dos dois profissionais dependendo do caso. Então não é um ou outro, o yin e um porque talvez ache que não vai dar conta, ou como eu disse,
as pessoas falarem que o meu caso já não é mais de psicólogo, agora é de psiquiatra, não faz sentido dizer isso porque cada um trata uma coisa diferente, os tratamentos são complementares. Então essa é a diferença básica entre o que o psicólogo faz e o que o psiquiatra faz. Na verdade, não só o psiquiatra, qualquer médico de outra especialidade. O médico ele tem o treinamento que é mais sintomático, que é biológico, fisiopatológico. O psicólogo ele vai ter o treinamento para entender origem, causa, conflito, trauma, de onde veio aquele sintoma. E em muitos casos nós precisamos do conjunto dos dois profissionais, dos tratamentos em conjunto e geralmente, em 99% dos casos, esses tratamentos em conjunto eles são muito válidos, porque ao mesmo tempo que os sintomas são amenizados, as causas são tratadas. Então, o índice de cura ele é maior que 90% ou mais, porque você está tratando a causa e o sintoma, você trata a origem e o que ocorre no organismo. Então é muito importante entender essa diferença do que o psicólogo faz do que o psiquiatra faz. Então, os tratamentos eles são complementares. Então essas são as diferenças básicas, tanto de formação quanto de conduta, entre o psicólogo e o psiquiatra. Então essa é a diferença básica entre o que o psicólogo faz e o que o psiquiatra faz.